Fala pessoal, mais um vídeo aqui no canal para falar de Cruzeiro. A Copinha já começou e o Cruzeiro estreou bem, venceu de 3-0 e com esse resultado já assume a liderança do seu grupo logo no início dessa competição. E nós vamos ver aqui agora os gols que o Cruzeiro fez nesse jogo. Acompanha comigo. Uma estreia eficiente, o time foi sério, aproveitou bem as chances e largou bem na Copinha. Mas o principal assunto do momento é Gerson. O jogador já tem um acordo encaminhado com o Cruzeiro, faixa salarial definida, projeto apresentado e aprovado. E agora a negociação depende apenas do acerto final com o Zenit. No vídeo de hoje você vai acompanhar comigo tudo que a mídia esportiva está falando dessa possível contratação que elevaria o nível do elenco do Cruzeiro em 2026. Então bora conferir comigo tudo que a mídia esportiva falou sobre esse assunto de Gerson no Cruzeiro. Mas antes de tudo, deixe seu like, se inscreve no canal e agora sim, bora pro vídeo. E agora o Emanuel Araújo traz detalhes do Cruzeiro pra gente. Fala aí, Emanuel. No rival Cruzeiro tem novidade. O caminho que ele tem tomado tem como destino a Toca da Raposa. Isso porque Marcão Silva, empresário e pai do jogador, se reuniu com Bruno Spindel, de quem ele já revelou ser muito amigo, mas também se reuniu com Joaquim Pinto, diretor de futebol do Cruzeiro, que veio junto com Léo Jardim, um português que tem muito trânsito na Rússia. Então, isso pode encurtar os caminhos para a vinda do Gerson para o Cruzeiro, mas não tá fácil. Isso porque o Zenit pede 50 milhões de euros e o Cruzeiro não está disposto a pagar isso. Então, o Cruzeiro estuda até envolver o Jonathan Jesus, que interessa ao Zenit nessa venda, mas principalmente baixar o preço. Então, essa ida do Marcão Silva a Belo Horizonte tem muito mais a ver com acertar as partes entre o jogador e o Cruzeiro e também com a permissão do Zenit, senão o Marcão nem ia para Belo Horizonte. Mas agora falta o mais importante, a negociação entre Cruzeiro e Zenit. Como isso vai se dar é que é o grande problema. O que se sabe é que o Cruzeiro corre contra o tempo, quer o jogador, o Tite já ligou pro Gerson, já conversou com o Gerson, quer o jogador para o início da temporada, mas o jogador está de férias no Brasil, fica até dia 12 de janeiro, e por isso essa corrida contra o tempo do Cruzeiro, da equipe, do staff do jogador, atrás do Zenit, para saber se vai ter um final feliz pro lado celeste de Minas. Valeu, Emanuel. Bom, tá esquentando, né? Aparentemente tá esquentando. O pai do Gerson já chegou, o Marcão, né? Chegou lá em Belo Horizonte, disse que se reuniu com o Bruno Spindel, né? Que é o executivo de futebol do clube. Vamos ver se as partes negociar com os russos. O Alex conhece bem porque jogou lá. Negociar com os russos não é fácil, ainda mais com o Zenit, que é o clube disparadamente mais rico hoje do futebol da Rússia, né? Sempre foi, né? Vamos ver se dá negócio isso aí. É bom não empolgar muito o torcedor, né? Porque, embora o pai do Gerson esteja já em Belo Horizonte, haja uma conversa, não é negócio fácil. É assim, ó, os russos, se eles não quiserem, é mais difícil. Você vê, eles vão brincando com os números. Primeiro eu faço com um determinado número, depois eu aumento e eu só dificulto. E aí, naturalmente, a gente às vezes não sabe de tudo que está acontecendo, mas se é um pedido do treinador, eles vão. Na minha vinda para o Corinthians, na época, para sair do Spartak, lógico que foi difícil. Eu tive mais tempo lá do que o Gerson lá, então construí uma história e tal. Mas em cima do laço, aumentou 800 mil euros, assim. Hoje, pro dia de hoje, é nada, né? Mas na época, na hora de assinar o contrato, foi mais 300 mil euros. Sabe, assim, então realmente acaba não sendo fácil. Se você quiser, você sabe que você vai ter que tá lidando dessa maneira e vai ter sempre um preço a pagar, isso é óbvio. A aposta vai subindo, né? A aposta vai subindo. A aposta vai subindo, né? E quando você vê... O pessoal russo, eles não têm essa dificuldade, porque o problema não é dinheiro, né? Então, se você tiver algo de contrapartida, dependendo do momento, ok. Mas parece que agora, no momento, o Gerson começou a jogar, né? Assim, vamos dizer, acho que os últimos 10 jogos aí. E se ele jogar lá, ele vai conseguir fazer também essa diferença. Então, vai se tornar um jogador importante. Enfim, não é negociação fácil com eles nunca.
O valor num primeiro momento era de 40 milhões de euros, né? O Zenit disse que topou baixar um pouco essa pedida aí, aceita negociar, mas ainda assim é um montante de dinheiro razoável, né? Não vai ser fácil essa negociação. O Cruzeiro admite a possibilidade de colocar de repente o Jonathan Jesus, né? Um zagueiro promissor para tentar abater um pouco, para ver qual é o interesse real, né? O Zenit tem mais interesse em se desfazer do Gerson ou de contratar o Jonathan Jesus, de fazer dinheiro. Qual que é a ideia dos usos, a gente nunca sabe. Exato. E aí fica essa interrogação. É claro que, como a gente já destacou, seria uma contratação de grande impacto, que a gente não sabe se daria certo ou não. Mas você tendo um Tite na beira do gramado, um Tite que já treinou esse Gerson, né, que conhece o atleta há muito tempo, tem a chancela do técnico também, né, um cara com quem o Tite gosta de trabalhar, é óbvio. E o Gerson é um jogador também que saiu daqui com muita pompa, já foi, já voltou, gosta dessa ponte aérea Brasil-Europa, mas é um cara muito importante, um jogador selecionável até pouquíssimo tempo, indo para o Zenit, como praticamente todos os atletas que foram para lá, acabou saindo um pouco dos holofotes, né, da seleção brasileira, mas falar muito mais em Nino, né? Mas o Luiz Henrique, ele seguiu. O Luiz Henrique conseguiu, o Gerson e o Nino talvez... Teve dificuldade lá no início. Né? Exato, mas assim, é um baita de um jogador. Tenho as minhas dúvidas se é isso que o Cruzeiro precisa agora. E talvez não valha mais a pena você fazer um investimento aí pulverizado em outras posições, em outros setores do gramado, para tornar esse elenco mais equilibrado e mais competitivo ainda para o ano de 2026. Cruzeiro em 2025 fez um baita Campeonato Brasileiro, fez uma boa Copa do Brasil também. Então, claro, o torcedor quer mais, o torcedor quer título, o torcedor quer troféu na sala, né? Então é natural que o torcedor se empolgue com essa contratação, mas fica a dúvida se esses 40 milhões, né, ou algo perto disso, de euros, não seria um investimento melhor se fosse aí pulverizado entre outras posições do gramado. Pelo jeito, a chegada do Tite, aquilo que ele tem de desejo e pensamento para o Cruzeiro, são jogadores prontos. Né? Não são apostas, e esses jogadores não são baratos. Aí se você vai conseguir viabilizar ou não, aí é outro lado. Olha, os últimos 6 jogos do Zenit, o Gerson jogou. Ele jogou 45 minutos contra o Rostov, 85 contra o Rubin Kazan, 63 contra o CSKA, 80 contra o Akhmat Grozny, 63 contra o Spartak, outro jogo contra o Spartak, e jogou só 4 minutos, entrou no finalzinho, contra o Dinamo Makash, que ele vinha de uma lesão, entrou apenas no final, ele ficou 5 jogos fora por um problema médico, mas tem jogado realmente aí nos últimos jogos como titular. Pegando aquele início não, né? Já passou do início, estamos falando início de janeiro, né? Agora já tá ali nos 20 negativos. Tá mais quentinho? Tá mais quentinho, né? Não, mas ele vai chegar. Agora janeiro realmente fica a parte bem fria. Ele começou a jogar então esses últimos 6 jogos, que não passa ali do dia 15 de dezembro jogando, né? Porque é impossível, realmente neva muito no início, principalmente, e a temperatura muito baixa que acaba dando uma parada. Ele volta agora para final de fevereiro, começo de março apenas. Será que volta? Aí que tá o detalhe. Vamos ver, né? Se ele vai encarar o frio lá da Rússia ou o calorão aqui. Comigo, na época, começou esse namoro, o Tite, ele me ligou, eu tava saindo de casa e indo pro aeroporto, de férias lá. Você viria e tal? Eu viria, tá bom. Eu cheguei aqui, fui conversar com o Andrés, na conexão minha de São Paulo pra Londrina, né, pra ir pro Paraná, foi rapidinho, 20 minutos, me levaram e tal, voltou. Eu só fui chegar no Corinthians em maio. Você vê a dificuldade de negociação. Primeiro começou com um namoro de empréstimo, que falou impossível, e depois, quando começou a conversa realmente de compra, aí se arrastou e foi até maio. É isso aí, vamos ver se o Gerson vai conseguir voltar ao Brasil nesse momento. O Cruzeiro já tem um acordo salarial com o Gerson. Nesse sábado, o pai empresário do atacante, o seu Marcão, esteve em Belo Horizonte para sacramentar o acerto de salário, tempo de contrato e luva.
resta o principal, um acordo entre Cruzeiro e Zenit. Negociações já se arrastam há pelo menos 2 semanas. Já contei para vocês que a primeira oferta do Cruzeiro foi de empréstimo, o Zenit descartou na hora. Como contrapartida, o Zenit pediu 40 milhões de euros. E aí foi a vez do Cruzeiro dizer que não havia menor cabimento comprar alguém por 40 milhões de euros, levando em consideração que esse atleta foi comprado 6 meses atrás por 25 milhões de euros e na Rússia não conseguiu jogar bem. Nesse momento, o Cruzeiro, para fechar com o Zenit, tem que operacionalizar a ida do Jonathan Jesus por 10 milhões de euros e o pagamento de mais 12 milhões de euros. O Zenit insiste em receber 25 milhões de euros. Existe otimismo para que esse acordo aconteça. E uma das partes importantes, que era o convencimento do Gerson, isso já foi resolvido. É isso aí, pessoal. Como vocês viram, além da copinha, a possível chegada de Gerson continua sendo um assunto na mídia esportiva nacional. Comenta aí o que você acha disso. Não se esqueça, deixe seu like, se inscreve no canal. Tamo junto e até o próximo vídeo.